A engenharia de produção é uma das principais engenharias existentes. Por se tratar de uma engenharia muito versátil, ela tem muito espaço no mercado de trabalho. Mas com as mudanças no mercado, esse profissional precisa ficar muito atento. E quem busca garantir as melhores oportunidades e não quer ficar para trás, precisa conhecer quais são as tendências do futuro para essa profissão. E é justamente sobre isso que eu vou falar para você nesse vídeo. A mudança das profissões acontece com muita frequência. Pense bem como era antigamente, computadores enormes, pilhas de papéis gigantescas, trabalho manual mesmo para engenheiros. Já atualmente as coisas elas são muito diferentes. Trabalho com microcomputadores, documentos em nuvem, smartphones na palma da mão que fazem tudo o que você precisa, além de tablets que também facilitam muito. Só que com toda essa evolução da tecnologia ainda tem muita coisa que precisa evoluir. E na engenharia de produção não seria diferente. Tem muitas coisas que se você se antecipar às novas tendências do mercado, se você ficar à frente dos seus concorrentes, você pode aproveitar isso para ganhar muito dinheiro. Então o que você precisa entender é o que vem de tendência. Entendendo essas tendências, você pode ganhar muito dinheiro em relação aos seus concorrentes. Uma das principais tendências é o papel da inteligência artificial na engenharia de produção. E não, aqui eu não estou falando que a inteligência artificial vai substituir o engenheiro de produção, vai substituir todas as profissões. Quem me acompanha, quem sabe, quem assistiu esses vídeos aqui, você sabe que essa não é a minha opinião. Mas a inteligência artificial é de fato muito importante e pode ajudar muito. O que acontece é que o engenheiro de produção ele pode facilitar muito o seu trabalho utilizando algumas ferramentas de inteligência artificial, não que vão substituir o engenheiro, mas sim que vão ajudar muito ele nas suas tarefas, como por exemplo um sistema de automação inteligente, e não apenas sistemas de automação industrial, mas sistemas de automação de trabalhos de escritório, como é o caso do agente GPT, que pode ser utilizado como agente virtual para organização de planilhas, execução de tarefas repetitivas, como preenchimento de dados, emissões de documentos e muitas outras coisas que exigem um trabalho repetitivo, aquele trabalho que ninguém gosta de fazer. Então, como você pode observar, o uso da automação aqui, o uso da inteligência artificial está justamente em facilitar o trabalho, em pegar uma tarefa repetitiva, uma tarefa que é chata de você fazer, que você precisa ficar muito tempo fazendo um trabalho repetitivo e pegar uma ferramenta de inteligência artificial que tem a capacidade de executar essa tarefa e facilitar isso para você. Facilitando isso, você tem mais tempo e tempo é dinheiro, com isso você pode aproveitar esse tempo para entender outras alternativas de você ainda capitalizar mais. Inclusive, uma aplicação também muito interessante da inteligência artificial dentro da engenharia de produção é a automação da previsão de demanda de mercado. O engenheiro de produção que trabalha com estudos de demanda, seja para indústrias, usinas de geração, comércios, pode desenvolver algoritmos de inteligência artificial que tenham mais facilidade para desenvolver previsões de demanda baseados em mais variáveis que o convencional. Então, se você é um engenheiro de produção ou se você tem interesse de trabalhar com essa parte de previsão de demanda, seja previsão de demanda energética, previsão de demanda de produto, previsão de demanda industrial, se você trabalha com isso, você pode utilizar um algoritmo de inteligência artificial para fazer boa parte da tarefa para você, economizando muito assim o seu tempo e que você pode utilizar mais esse tempo em cima de análises, interpretação de dados, por exemplo. Então isso também é algo que você pode fazer. Então, como você pode observar, a inteligência artificial não vai substituir a função, mas sim você pode utilizar ela como uma ferramenta para otimizar o seu trabalho, para desempenhar melhor e assim você pode obter resultados ainda melhor. Outra coisa que o engenheiro de produção pode se antecipar é a revolução da internet das coisas, principalmente quando estamos tratando de aplicações industriais. Sim, eu sei, a internet das coisas é algo que já vem de muito tempo, não é de ontem que começou isso. Só que mesmo assim, sempre tem muito espaço para a gente ter evolução. Um exemplo disso é a indústria 4.0. Muitas pessoas achavam que a automação industrial tinha chegado já no seu ápice, não tinha mais como evoluir, mas a indústria 4.0 veio para mostrar que sim, tem ainda muito espaço para evolução. E o monitoramento industrial será cada vez mais importante, tanto a parte de planta industrial, gestão energética, gestão de funcionários e tudo mais. Tudo será cada vez mais conectado e possível de ser acessado de qualquer canto do mundo, por quem tiver acesso. E aqui o papel do engenheiro de produção é implementar essas novas tecnologias, é identificar quais são as novas tecnologias, quais são as novas tendências do mercado para essa parte de indústria 4.0, de internet das coisas e trazer essas novas tecnologias que são tendências lá fora aqui para onde ele trabalha. Implementando isso, a consequência do crescimento industrial, que o crescimento da planta será muito maior. Então, como a gente sabe, a novidade ela surge primeiro lá fora. Então, se você fica antenado àquilo que é tendência lá fora, aquilo que são as novas tecnologias e você traz isso antes
dos seus concorrentes, vamos supor, você trabalha em uma empresa e você traz essa tecnologia antes dos seus concorrentes, o que vai acontecer é que você vai ter resultados melhores comparado com os demais antes deles. Então o que você precisa entender é quais são as novas tendências lá fora e trazer essas tecnologias antes da concorrência. Uma coisa que também é muito importante para você ficar à frente dos seus concorrentes ou não ficar atrás dos seus concorrentes é você entender quais são as principais ferramentas, quais são as principais coisas assim da sua profissão. E eu vou falar uma coisa para você, um engenheiro de produção e qualquer outra engenharia não vive sem Excel. Inclusive o Excel é uma ferramenta que tem muita facilidade de conexão com automações, você precisa aproveitar isso. É uma ferramenta consolidada e que você sempre vai precisar. Quem não sabe Excel fica para trás, porque o Excel é o requisito nas principais vagas de emprego. O Excel é uma excelente ferramenta de otimização de trabalho e também de automação de tarefa, organização e tudo mais. Por isso você que está aí, você precisa aprender Excel para você parar de perder tempo com algumas coisas desnecessárias e além disso turbinar o seu currículo, uma vez que o Excel é o requisito para as principais vagas de emprego. E se você quiser aprender Excel do básico ao avançado, você vai aprender isso com professores extremamente qualificados. Lá na Expert Cursos, você encontra o curso de Excel muito barato que vai ensinar tudo o que você precisa do básico ao avançado para você aproveitar. Não precisa pagar um valor estratosférico para aprender Excel. Você vai pagar um valor muito barato, vai aprender muito mais rápido aprendendo aquilo que você precisa. Então você não perde tempo, não fique atrás dos seus concorrentes. Comece a aprender Excel hoje mesmo. O link está na descrição e também no comentário fixado. Outra coisa que os engenheiros de produção têm que ficar atentos e muitos que estão entrando nessa área estão faturando uma grana enorme são as casas inteligentes. Ah, mas casa inteligente é coisa de engenheiro eletricista, é coisa de engenheiro eletrônico e blá 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 blá. Gente, vem cá, vamos conversar. Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento sobre eletrônica, tem um mínimo conhecimento da parte de elétrica, da parte de dispositivos, ela pode trabalhar com casa inteligente. Não precisa ser um engenheiro eletricista ou um engenheiro eletrônico para trabalhar com casa inteligente. Basta você conhecer os dispositivos e ter o mínimo noção de elétrica básica. E além disso, o engenheiro de produção ele também aprende sobre automação durante a sua faculdade. E a automação residencial é o quê? É uma automação. Então, se o engenheiro de produção aprende sobre automação ao longo da sua graduação, ele pode trabalhar com automação residencial tranquilamente. Se você fizer uma rápida pesquisa na internet, você vai verificar que isso é uma tendência muito forte lá fora. E aqui no Brasil não é diferente. No Brasil vem crescendo cada vez mais. E se você duvida do que eu estou falando, pensa comigo. Vamos fazer uma análise. Se você duvida que a casa inteligente vai crescer tanto, você acredita mesmo que se a casa inteligente não estivesse crescendo tanto, se a automação residencial não fosse assim uma tendência que veio para ficar e está crescendo cada vez mais, você acredita que a Amazon, por exemplo, investiria tanto dinheiro em novos dispositivos Echo e tudo mais? Obviamente que não. Se a tendência das casas inteligentes não estivesse crescendo tanto, a Amazon nunca ia investir tanto dinheiro nesses dispositivos. E isso mostra que sim, algo que veio para ficar e está crescendo cada vez mais. E outra coisa muito importante desse mercado para o engenheiro de produção é o seguinte: rola muita grana. Porque quem tem dinheiro para investir com isso geralmente são pessoas ricas e elas não vão economizar ao saber que podem controlar todos os aparelhos da casa pelo celular. E isso aqui, pessoal, vai crescer cada vez mais, por isso você precisa ficar muito atento. Sabe por quê? Porque está escalando muito. Por enquanto, essa parte de automação residencial está com os ricos, está com as pessoas mais bem de vidas, digamos assim. Mas a tendência é que isso cresça cada vez mais. Que cada pessoa tenha uma Alexa em casa, que cada pessoa tenha um dispositivo de automação em casa, seja uma lâmpada inteligente, seja um LED que consegue controlar pelo celular, coisas pequenas. Mas de pequena em pequena coisa, isso vai tomando uma proporção enorme. Então, quem se identificar com esse mercado e entrar antes, tem muito mercado a explorar. Outra coisa que os engenheiros de produção precisam ficar atentos é a evolução da robótica. Aqui mais uma vez eu vou ouvir: Ah, mas é coisa de engenheiro eletricista, é coisa de quem faz engenharia de computação e blá 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 blá. Por mais que o engenheiro de produção não tenha esse foco sobre robótica ao longo da graduação, mas na verdade nem a engenharia elétrica tem, caso ele queira trabalhar com robótica, basta ele se especializar, basta ele estudar em cima disso, que ele pode trabalhar com robótica tranquilamente. Esse também é um mercado que está com uma tendência forte de crescimento. Um exemplo disso são os robôs de limpeza dentro de casa, os robôs de entrega da Amazon e várias outras opções de robô residencial. Mas o principal local que rola dinheiro de verdade, que rola os maiores investimentos dentro da robótica, está justamente no mercado industrial. E além
do mercado industrial às empresas de logística também. Já faz alguns anos que a Amazon implementou os robôs de organização em seus centros de distribuição, sem falar daqueles que a gente já mencionou, que são os robôs de entrega da Amazon. E coisas como essas são tendências cada vez maiores para o futuro, porque além de economizar muito dinheiro, podem trabalhar seguidamente por mais tempo. E o papel do engenheiro de produção aqui não é trabalhar exclusivamente com o projeto, no caso a construção ou desenvolvimento desses dispositivos, desses robôs. Embora caso ele queira trabalhar com isso, é um mercado que com certeza tem muito espaço e também rola muito dinheiro. Então se você tiver interesse, se você for engenheiro de produção e quiser trabalhar, basta você se qualificar, basta você se especializar que você pode trabalhar com isso tranquilamente e é um ótimo mercado. Mas o principal aqui para você que é engenheiro de produção é identificar quais as melhores tendências robóticas do mercado em que você atua e levar isso para onde você trabalha. Porque pensa comigo, vamos supor que você é um engenheiro logístico de um centro de distribuição. Daí você descobre que existe um robô que é capaz de organizar com muito mais eficiência a separação das cargas a serem entregues, o que reduziria o custo em torno de 20%. Com certeza, se você identificasse isso, seria algo surreal e o seu chefe, ou se você mesmo for o chefe, ficaria extremamente feliz em identificar uma proporção de 20% na redução dos custos. Então o papel do engenheiro de produção aqui é identificar quais são as novas tendências lá fora, como por exemplo, quem pegou essa tendência aí dos robôs de logística dentro dos centros logísticos de organização que nem a Amazon, quem pegou isso lá fora em 2018, trouxe antes para cá, aproveitou muito isso e conseguiu economizar muitos custos. Então o papel do engenheiro de produção é identificar aquilo que é tendência lá fora, porque a tecnologia surge primeiro lá fora, identificando essas tendências, trazer antes para o Brasil, trazer antes para onde você trabalha, e assim você pode aproveitar muito essas novas oportunidades e assim reduzir custos, aumentar investimentos, aumentar lucro e tudo mais. E além disso, se você quiser desenvolver, você pode também, por que não? É também uma grande alternativa, só que para isso será necessário também de mais especialização para você conseguir desenvolver esses dispositivos. Então você que é engenheiro de produção ou você está estudando engenharia de produção e quer fazer engenharia de produção, você precisa ficar atento a essas novas tendências do mercado. E eu tenho certeza que se você identificar essas novas tendências, você tem tudo para colher ótimos frutos. E quando a gente fala de ótimos frutos, a gente fala de ganhar muito dinheiro, porque a tecnologia, ela vem justamente para aumentar o lucro, para reduzir o custo, e quando nós falamos disso, nós falamos de dinheiro. E outra coisa para você que está assistindo esse vídeo, não esquece de aprender o Excel. O Excel é muito importante para sua organização, para sua otimização do trabalho, automação do trabalho também, por que não? Então aprenda Excel, que eu tenho certeza absoluta que vai fazer uma diferença enorme. Inclusive, é um requisito. Então aprende Excel. Link na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Todas as semanas tem vídeos novos. E se você quer saber quais são as engenharias com os maiores salários, não perde tempo. Assiste esse vídeo aqui.